Hoje se discute muito como modernizar a frota de transportes coletivos, em especial eletrificando essa frota. Mas São Paulo já tem uma longa história a respeito disso. E olhando para o passado, talvez a gente pode encontrar soluções para o presente e para o futuro. Foi nesse sentido que a gente conversou com Adriano Branco, ele que foi o idealizador do projeto Sistran, e ele conversa com o canal Mova-se com o Diário do Transporte. Vamos acompanhar. O canal Mova-se e o Diário do Transporte conversam agora com Adriano Branco. Adriano Branco, que foi um dos responsáveis, ou o maior responsável, pelo projeto Sistran nos anos de 1970, na capital paulista, que propõe aí uma modernização da rede de trólebus e da rede de transportes como um todo. Inclusive, o Sistran ele foi responsável não só pela elaboração de um plano de redes de trólebus maiores, mas também de uma nova geração de veículos. Conta basicamente para a gente o que foi o Sistran, professor. Você colocou bem as razões de ser do Sistran. Mas, na verdade, esse projeto foi iniciado desde o princípio da administração Setúbal. A ideia fundamental era montar uma rede completa de transporte de média capacidade eletrificado. Esse projeto foi desenvolvido e depois eu fui chamado pelo Setúbal para conduzir a aplicação. Aí foi muito fácil, porque lidar com o Setúbal era muito fácil. Ele rapidamente entendeu o problema, movimentou-se, foi buscar recursos federais, convenceu o governo federal de que os recursos deviam vir também do governo federal, mobilizou recursos do Estado e nos liberou para fazer logo um pedido inicial de 300 trólebus, coisa que no mundo inteiro naquela ocasião, o maior projeto de trólebus era um projeto francês que unia duas cidades francesas encomendando 150 trólebus. Nós aqui sozinhos encomendamos o dobro disso. E foi um sucesso a realização disso. Mas também estabeleceu-se que a tecnologia seria o mais possível brasileira. Nós fizemos 2 modelos de trólebus, o primeiro que já tínhamos a tecnologia, o segundo demorou um ano a mais para desenvolver a tecnologia. Mas dentro de uma gestão de governo foi possível fazer tudo isso. O Sistran acabou, ele foi um sucesso desse ponto de vista de concepção, trouxe realmente muitas evoluções, mas aí não houve a continuidade administrativa, a continuidade política. Ao longo da história, esse é um dos principais problemas? Falta de políticas públicas e dessa continuidade? Sem dúvida nenhuma, é falta de políticas públicas. A gente argumenta que precisa ter mão de obra mais qualificada e coisas assim. Tudo isso se resolve quando se tem uma diretriz de governo sólida. Também se argumenta que o empresário privado não tem interesse por uma empresa modernizada. Também não é verdade. Hoje, o principal empresário de ônibus da cidade de São Paulo é o dono da Caio, uma das primeiras indústrias de carrocerias de ônibus. Então, tudo isso é possível obter desde que haja vontade política. E precisa também desmistificar a ideia de que não há dinheiro. A receita tarifária do metrô é de 2,5 bilhões por ano e a receita da sociedade, sob a forma de benefícios sociais, é de 12 bilhões. Onde foram parar esses 12 bilhões? Parte dele não é computável nos balanços, como melhoria de qualidade de vida, etc., mas a maior parte está nos balanços. Só que quando a prefeitura ou o Estado percebem que tem recursos novos entrando no caixa, idealizam projetos novos. Nós não somos contrários a projetos novos, mas é preciso que as coisas sejam equilibradas, que não se desequilibre um sistema de atendimento público em favor de um outro. Quer dizer, não falta dinheiro. Agora, o senhor falou uma questão muito importante, que é
a externalidade, né? Esses 12 bilhões seriam o que hoje se chama muito de externalidade, os ganhos externos não tarifários. Para onde vai esse dinheiro? Na experiência que o senhor tem, na experiência até de contatos, de estudos em relação a outros países, quais mecanismos que a gente pode ter de identificar e canalizar os recursos? Existem alguns exemplos práticos? Veja, a ideia de que a empresa privada só pode trabalhar com tarifas equivalentes aos seus custos é um obstáculo ao desenvolvimento de uma política financeira melhor. Então, isso sempre foi o obstáculo previsto pelas administrações, é que as tarifas precisam ser igual ao custo, senão o empresário privado não se interessa. É um engano. Já não é mais assim em São Paulo. Hoje já há uma participação grande da prefeitura no custeio do transporte coletivo privado. Já existe isso hoje. Durante muitos anos não existiu. E não há outro caminho. Se nós estamos lutando por alguma coisa que melhore o transporte coletivo, que diminua as externalidades negativas do sistema e que atenda às exigências ambientais do país, temos que fazer a equação completa. E eu insisto em dizer que nós temos recursos advindos das externalidades positivas capazes de suprir boa parte das externalidades negativas. O senhor falou sobre a iniciativa privada e a gente recebeu aqui muitos elogios em relação ao corredor ABD, né, que é o corredor da Metra lá no ABC Paulista. Entretanto, em relação a trólebus, a Metra opera os trólebus, mas ela também fabrica a tecnologia. Seria também o caso de chamar os empresários para participarem do negócio ônibus elétrico, nem que sejam revendedores, enfim, para que se ganhe aí não só um interesse, mas uma participação do empresário de ônibus nesse setor? Eu acho que sim. E o maior exemplo hoje na cidade de São Paulo, para sair fora da discussão do trólebus, são as linhas de ônibus do Ruas, que tem hoje 6 ou 7 mil ônibus circulando na cidade de São Paulo e é dono de uma fábrica de carrocerias, uma das melhores dela. O Ruas, que o professor falou, é José Ruas Vaz, ele que é proprietário aí de várias empresas de ônibus na capital paulista, Belo, tem participações na VIP, e é dono também da Caio, a Caio, inclusive o grupo investidor da Caio, que acabou também adquirindo aí a Buscar, não a Caio propriamente, mas o grupo investidor. Para finalizar o nosso bate-papo, voltando um pouquinho ainda no passado, uma coisa que me chamou muita atenção, essa nova tecnologia de trólebus. Conta como nasceram esses trólebus no Sistram. Parece que era um carroceria ciferal. Como que era esse trólebus? Relembra pra gente, desenha aí mentalmente para o nosso telespectador e o nosso leitor terem essa noção. O que nós fizemos foi estabelecer um conjunto de especificações que orientaria o projeto dos trólebus. Então, as especificações básicas foi o poder público que disse o que queria, afinal, nesse tipo de transporte. Mas depois foi feita uma convocação da iniciativa privada numa concorrência pública, que no início não deu certo, houve preços altíssimos. Nós cancelamos a concorrência pública, fizemos uma segunda e apareceram interessados a um preço mais competitivo, mais adequado para a municipalidade. Nasceu, então, um trólebus montado pela Ciferal, você lembrou bem, e que abrangeu 200 dos 300 carros, ficando como alternativa o 100 adiante. Mas a Ciferal se desinteressou por esse 100 porque ela estava com um volume de investimentos muito grande e foi feita uma negociação e a Marco Polo adquiriu o direito de fabricação dos 100 restantes. Posso lhe dizer que qualquer uma dessas fábricas saiu ganhando melhoria de qualidade dos seus produtos e tecnologia por ter feito um veículo tecnologicamente mais avançado. O Marco Polo, se eu não me engano, a carroceria era modelo Sanremo e o Ciferal, o senhor lembra o nome do modelo?
Não me Eu lembro. acho que era Amazonas. Não, Amazonas acho que foi posterior, né? Amazonas é dos anos 80, mas de toda forma fica essa página aí para a história dos transportes. A gente agradece bastante história, mas assim, o que a gente viu aqui hoje nesse ciclo de trabalhos e também o que a gente conversa aqui com o professor Adriano Branco é o futuro visto através do retrovisor, né? Quer dizer, a gente vê as experiências bem-sucedidas e também as mal-sucedidas, né? Do passado e acaba projetando o que pode ser aí no futuro um transporte aí de maior qualidade e menos impactos ambientais. Uma última palavra para a gente? Eu quero reforçar o que você disse, dizendo enfaticamente que nós temos no Brasil todas as condições para produzir o veículo, produzir o sistema de rede aérea, construir garagens e fazer o sistema elétrico completo com tecnologia amplamente nacionalizada.